Bom dia, nessa videoaula eu vou falar sobre calorimetria e nós vamos empregar algumas equações básicas que eu até vou colocar aqui de antemão antes de começar a falar sobre o esquema experimental usado para medir calores de reação. Vamos lembrar de alguns conceitos importantes. Se você tiver volume constante, então o calor trocado é igual a ΔU, que é igual a CV ΔT. CV é a capacidade calorífica, ΔT é a variação de temperatura, mas também você pode escrever assim: ΔU igual N CV molar ΔT. Essas duas equações, na verdade, dizem a mesma coisa. Variação de energia para um sistema vai ser a sua capacidade calorífica vezes o ΔT. Essa variação de energia para um sistema pode ser, por exemplo, variação de energia para um recipiente onde uma reação química acontece e, de repente, essa capacidade calorífica CV aqui seria a capacidade calorífica daquele sistema, daquele recipiente. Entende? Então você, de repente, pode conduzir uma reação entre hidrogênio e oxigênio. Você pega lá 1 mol de hidrogênio, 1 mol de oxigênio, coloca dentro de uma latinha, por exemplo. Aí você tem um dispositivo lá dentro que permite criar uma centelha elétrica e a reação química vai acontecer. E vai liberar calor. Então a variação de temperatura você pode converter numa variação de energia do sistema, conhecendo a capacidade calorífica daquele sistema, que é a latinha. Entende? Então, esse CV pode ser a capacidade calorífica da latinha. Pode ser também uma capacidade calorífica de uma piscina cheia de água. Escrita de outra maneira, você, levando em conta que se você dividir a capacidade calorífica, que é uma propriedade extensiva, pelo número de mols, pensando agora numa substância, você tem a capacidade calorífica molar a volume constante. Então, você pode escrever também variação de energia, vai ser N CV molar ΔT. N é o número de mols, se você pensar agora não num sistema, mas numa certa quantidade de uma substância, por exemplo, água. CV molar é a capacidade calorífica molar a volume constante, tabelada, e ΔT é a variação de temperatura. Outro conceito que pode ser útil para nós agora, para entender calorimetria, é entalpia. Em geral, nós temos tabelados os calores de formação dos compostos, que correspondem, na verdade, às variações de entalpia padrão de formação. A entalpia a gente pode representar pela letra H, que é igual a U mais PV. Então existe uma relação entre entalpia e energia. Você pode usar a derivada aqui, derivada de H igual a derivada de U, que é energia interna, mais PdV mais VdP. Digamos que a derivada de U, seja igual a dq mais PdV. Melhor, menos, vou ter que colocar menos PDV, porque esse aqui é o trabalho, né? Substituindo isso aqui, fica assim, dH igual dq mais PDV menos PDV mais VdP. Então, cortando aqui, fica assim, dH igual dq mais VdP. Então, digamos que você faça uma reação química num sistema a volume constante. Num sistema a volume constante, não há produção de trabalho, então o calor é o ΔU. Você substitui aqui o calor. Como é que eu converteria isso em variação de entalpia? Eu posso escrever isso aqui de uma maneira mais fácil para você entender. ΔH igual calor a volume constante mais V ΔP. A pressão vai variar, e o quanto varia a pressão
depende do número de mols em fase gasosa. Como nós poderíamos ilustrar isso? Então, vou repetir a equação aqui. ΔH igual Q mais V, que é constante, ΔP, considerando uma reação num sistema a volume constante. Então, aquele sistema lá, tipo a latinha, e aqui na latinha você tem a reação H2, 1 mol de H2 gasoso, mais meio mol de O2 gasoso, dando 1 mol de água gasosa. Aqui. Nesse caso, notem o seguinte, houve uma variação do número de mols em fase gasosa. Então, delta, número de mols em fase gasosa, vai ser o número de mols em fase gasosa nos produtos, 1 mol de água gasosa, menos a soma dos números de mols em fase gasosa nos reagentes. Então, isso aqui dá menos 1,5. Essa reação acontece com queda de pressão. Dá para você entender assim? Você tem um recipiente com volume constante, não varia o volume, como se fosse uma latinha. Você tem lá 1 mol de hidrogênio, meio mol de oxigênio no início. Antes de reagir, então, você tem 1,5 mol no total de substâncias em fase gasosa. Acontece a reação química, você acende uma centelha elétrica lá, e o hidrogênio e o oxigênio se combinam para formar 1 mol de água. Então, 1,5 mol de substâncias em fase gasosa, gerando 1 mol de substância em fase gasosa. Ocorre um decréscimo do número de mols em fase gasosa. Certamente a pressão aqui decresceu. Bom, como é que eu calcularia essa pressão? Eu poderia colocar assim, a pressão, pensando em gás ideal, pressão igual a NR. Esse aqui é o R grande, né? nRT sobre V. Então, o ΔP, variação de pressão, é a pressão final menos pressão inicial, que é igual ao número de mols em fase gasosa final menos número de mols em fase gasosa inicial, vezes R, imagine a temperatura constante, T sobre V. Ou ΔP fica igual a ΔN em fase gasosa, RT sobre V. Essa variação da pressão, e se eu substituir esse ΔN RT sobre V na equação que eu coloquei aqui em cima da página, tá vendo? Ó, tá subindo aqui. Se eu substituir isto aqui, então eu vou ter uma relação entre ΔH e o calor trocado ao volume constante. Então, ΔH vai ser igual ao calor trocado ao volume constante, mais ΔN em fase gasosa, RT. Certo? Então, vocês têm que lembrar para essa videoaula que a volume constante, até vou anotar aqui, tá? Volume constante, o calor liberado numa reação vai ser o ΔU. ΔU é igual a NCV molar ΔP. E existe uma relação entre ΔH e ΔU. Para esse caso, você calcula o ΔH da reação igual ao calor, a volume constante, mais ΔN em fase gasosa, RT. Esse ΔN é a variação do número de mols em fase gasosa. Outra ilustração de como estimar esse ΔN, imagine a reação de combustão do metano. CH4 gasoso mais O2 gasoso, dando CO2 gasoso mais H2O gasoso. Você tem que balancear um carbono, 4 hidrogênios, oxigênio tem 2 mais 2, 4, então coloca 2 aqui. ΔN em fase gasosa para essa reação, em particular, vai ser número de mols nos produtos, 1 mais 2, menos número de mols dos reagentes, 1 mais 2. Então aqui vai ser 0.
para essa reação em particular. Vamos pensar numa outra reação em particular para calcular a variação do número de mols em fase gasosa, só para não parar nessa aqui da zero. Você pode pegar, por exemplo, C2H6 gasoso mais O2 gasoso, dando CO2 gasoso mais H2O. Faz o balanceamento, 1 mol de etano, 2 CO2, 3 de água na fase gasosa. Agora eu tenho 4 mais 3, 7 oxigênios aqui, então aqui é 7,5. E o ΔN em fase gasosa vai ser 5 menos 1 mais 7,5. Então você pode calcular aí. Bom, agora nós estamos aptos a aprender calorimetria.